Olá, voltamos para o último bloco do programa Livres e Ideias de hoje, discutindo a crise carcerária no Brasil. Lembrando, mais uma vez, que o programa Livres e Ideias é uma produção do Cenas Pré-Vestibular e Concursos, em parceria com a pousada Relíquias do Tempo. O Cenas Pré-Vestibular e Concursos está com matrículas abertas para os seus preparatórios em 2017, por isso eu convido você a acessar o nosso site www.cenasprevestibular.com.br ou ligar no nosso número 3531-0388, ou então nos fazer uma visita na Rua da Quitanda, número 61, no centro, para conhecer sobre nossas propostas e os nossos cursos, especialmente os cursos de preparação para o Enem, pré-Enem e pré-médio, com aulas manhã e noite, e os preparatórios para concurso público, onde estão abertas matrículas para o pré-UFVJM e para o pré-Polícia Militar, todos com editais abertos já para o início do ano. Bom, voltando aqui para o nosso tema, a gente encerrou a nossa discussão discutindo a questão de Diamantina, né? Eu proponho discutir a questão de Diamantina e seu presídio e toda o que envolve a questão prisional aqui na nossa cidade. Como é que você enxerga a nossa situação, né, em relação ao resto do país? Olha, fazendo uma análise histórica de Minas Gerais, nós temos em Diamantina já um presídio sob a tutela da antiga SUAP, hoje SEAP, porque ela passou de subsecretaria a uma secretaria de administração prisional. Isso já é um avanço. As cadeias, historicamente em Minas Gerais, ficavam sob a guarda da Polícia Civil, a tutela da Polícia Civil, desvirtuando a função da Polícia Civil, que é de investigar crimes. Muito próximo daqui, no Cerro, nós ainda temos uma cadeia com a guarda da Polícia Civil. A estrutura de guarda dessa cadeia com a Polícia Civil normalmente dedica um número mínimo de investigadores para fazer aquela tarefa de guarda de presos em desvio de função. É algo errado e que tem sido abolida. Esperamos aí que em breve, até mesmo no Cerro, isso termine. O presídio de Diamantina já vem nesse molde novo, é uma estrutura melhor, um número maior de agentes prisionais dedicados e treinados especificamente para a guarda de presos. A estrutura melhora bastante com essa assunção, então nós temos aqui um presídio já com estrutura bem melhor do que tinha há cerca de 10 anos atrás, quando ainda funcionava com a Polícia Civil, mas ainda está longe do ideal, ainda não consegue cumprir a ALEP em 100%, que seria com as possibilidades de cumprimento dos 3 regimes, possibilidade de acesso à educação interna, apesar de haver um projeto, eu não sei se ele continua em andamento, acredito até que sim, de aula para os alunos lá dentro, um supletivo funcionando lá dentro, o diretor do presídio, na medida das limitações que ele tem, atua muito bem ali. Mas sofremos lá também com o problema da superpopulação carcerária. O presídio de Diamantina, salvo engano, ele tem um pouco mais de 100 vagas e hoje conta com mais de 200 presos. Não temos uma situação tão gritante quanto a de Manaus, em que eram 5, 6 presos no espaço em que cabia um, mas já é uma situação que começa a ser preocupante. Lembrando que o presídio de Diamantina atende a área da comarca de Diamantina inteira, ou seja, recebe presos aí inicialmente de 9 municípios e atualmente, como Diamantina é a sede do plantão regionalizado da Polícia Civil, dependendo do caso, principalmente os casos da comarca de Conceição do Mato Dentro, que não tem presídio local, eles têm vindo para cá e algumas vezes presos têm ido para o presídio de Diamantina. Então, torcemos aí para que o Estado consiga estruturar a região do Cerro de Conceição do Mato Dentro para que receba esses presos lá e a nossa situação aqui em Diamantina não se agrave ainda mais. E sobre um alerta que geralmente se faz sobre a maioria dos presídios, gostaria de saber se em Diamantina é a mesma coisa. Presídios presos de alta periculosidade convivem no mesmo espaço, no mesmo ambiente de presos leves? Bom, a pessoa mais indicada para te dar essa resposta é o próprio diretor do presídio, até mesmo porque eu não tenho mais esse contato direto e essa gestão direta do estabelecimento prisional. Vamos fazer um parênteses, ele foi convidado, o diretor foi convidado, mas ele está de férias, não pôde participar, infelizmente. Está realmente de férias. Mas essa é uma orientação e acredito que eles sigam na medida do possível. Porque nós sabemos também
Eu já fui diretor de cadeia durante quase 6 meses, na minha primeira comarca de lotação, e a gente percebe que nem sempre é possível fazer essa separação diante das inimizades existentes entre alguns presos. Então, por mais que você tenha ali um grupo de presos perigosos que você deveria deixar separado dos outros presos, você às vezes tem 3 presos perigosos que, se você colocar dentro da mesma cela, vai gerar um homicídio. Então, para evitar esse homicídio, você distribui esses presos em outras celas e eles acabam tendo contato com presos de crimes menos graves. Então, para evitar um mal maior, você acaba tendo que agir com esse mal menor. E tudo isso atendendo àquela determinação também da Lei de Execuções Penais, que a pessoa tem o direito de cumprir pena próxima à residência de seus familiares, fazendo com que não seja possível transferir essas pessoas para outros municípios. A gente faz aquele chamado cobertor de pobre. Na hora que tampa a cabeça de um lado, descobre o pé do outro. E a questão jurídica? Aqui, a gente estava discutindo, por exemplo, a questão da morosidade e de uma série de complicadores, né? Isso também se aplica aqui em Diamantina, esses problemas? Olha, nós temos aqui em Diamantina um cenário. Atualmente nós temos 3 juízes lotados. Há cerca de um ano atrás nós tínhamos apenas 2. Então nós víamos aí um esforço, até eu diria sobre-humano, do juiz que cumulava a primeira e a segunda vara, civil e criminal, também com infância e adolescência, e ainda com a parte de execuções penais. É humanamente impossível um juiz conduzir sozinho 12 mil processos. Hoje, acredito que a distribuição entre os 3 juízes ainda esteja melhor, mas nós ainda percebemos que eles arcam com o peso de uma comarca que ficou anos sem ter a lotação completa dos quadros, assim como a própria delegacia também arca com esse peso. Nós temos aí um passivo de ocorrências e de inquéritos policiais sem terem sido concluídos, decorrência do tempo que nós passamos sem a lotação completa de autoridades policiais, investigadores e escrivães de polícia. No momento, inclusive, nós temos um quadro deficitário. Nós temos vagas aí para mais 3 delegados de polícia, desde que nós tivemos uma aposentadoria e uma transferência. É difícil manter esse atendimento, não ser moroso, mesmo em uma área tão crítica quanto a área penal, trabalhando com 60%, 70% do efetivo que a lei prevê. Então, esperamos, torcemos para novos concursos e para a alocação de pessoas aqui na área da delegacia, e tomara também que a criação de mais uma vara para a comarca de Diamantina, para que essa parte do processo penal, civil, até mesmo juizado especial, se torne ainda mais célere. Bacana. Camila, agora a gente está chegando naquela parte final do nosso programa, né? Eu queria pedir para você fazer suas considerações, o que você gostaria de deixar aí de mensagem para encerrar essa nossa discussão de hoje. Eu gostaria só de complementar aqui a fala dele, que a quantidade a morosidade do processo em si, ela gera uma quantidade muito grande de presos provisórios. São pessoas que ainda não foram julgadas e nem condenadas, então não é definitivo que ele realmente cometeu aquele crime. E ele fica preso durante um tempo muito grande por essa demora no judiciário em ser julgado. E isso aumenta ainda mais a superlotação dos presídios. Um dos problemas maiores que nós temos hoje é a superlotação. Como que a gente coloca aí 5 presos no lugar de que um deveria estar ocupando? Então eles vão dividir uma cama, eles vão dividir um metro quadrado, 5 presos. Pessoas que não convivem bem, um preso de alta periculosidade com outro de baixa periculosidade, o que isso vai acontecer? Então isso é um problema, um dos maiores problemas que eu enxergo aí nessa crise carcerária. Além disso, é a falta de direitos e a sensação de inutilidade que é gerada nesses presos dentro dos presídios. Então eles ficam ali no ócio total e em condições de vida desumanas, e isso torna neles uma sensação de que eles devem voltar para as ruas e delinquir ainda mais. Minha preocupação é essa com relação ao sistema carcerário. Ela tem formado criminosos. Pessoas que entraram lá por ter furtado uma margarina saem de lá em que condições? Podem muitos deles sair mortos, porque muitos deles passam por rebeliões, podem sofrer outro tipo de assédio dentro da prisão.
Ou eles vão sair o quê? Piores? Porque eles tiveram que aprender a se defender ou tiveram que se tornar amigos daqueles que ensinaram a eles outros crimes piores? Eles se sentiram piores do que eles entraram e isso tornou eles o quê? Então isso é a reflexão que eu tenho. Uma coisa que eu defendo é a tentativa de fazer com que essa pessoa se valorize e veja que ser uma pessoa boa pode ser recompensado. Então que com o trabalho dele, com o esforço dele, um pouco de esforço a mais do que furtar, do que roubar, que a maioria dos presos que a gente tem hoje cometeram esses crimes, que essa pessoa ela veja que com o trabalho ela vai conseguir ter uma vida digna. Então a gente tem que dar essa oportunidade para essas pessoas. Como seria que a gente faria isso? Para essa pessoa não vir a delinquir, para ela não voltar a delinquir, já que ela já delinquiu, então ela tem que ter essa oportunidade de vida. Na situação do Brasil, que a gente vê aí uma crise econômica no Brasil, como a gente vai resolver isso? Sendo que a criminalidade tende a aumentar, já que nós estamos numa crise econômica e as pessoas querem ter qualidade de vida, querem se alimentar bem, ter um tratamento de saúde, cuidar dos dentes. Isso é normal para todo mundo querer isso. E quem não tem condições, o que faz? Então a gente tem que repensar em que o Brasil tem que investir, em que nós podemos contribuir. Então eu vejo o método APAC uma solução, ou as penas privativas, as penas alternativas, que seriam também cumprimento ou pagamento de multa, que Juliano me falou aqui no intervalo, que é o que mais acontece, ou a prestação de serviços. Uma pessoa que é formada em direito, como ele mesmo diz, que cometeu um crime porque estava dirigindo sem carteira, ele pode fazer uma pena alternativa, um trabalho social, fazer inclusive uma assessoria jurídica no presídio, isso seria uma solução. Então são as soluções mais rápidas que eu vejo para agora. É isso, minha conclusão. Obrigado, Camila. Juliano, no primeiro programa Livres Ideias, o nosso primeiro programa, no ano passado, eu agradeço que você teve participação nesse primeiro programa e o tema foi a liberação das drogas, né? Bom, a Camila lembrou aqui que um dos principais problemas da nossa crise carcerária é a superlotação. A gente sabe que pelo menos 1/3 dos nossos presos estão lá por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Não necessariamente homicídio ou crimes contra a vida, mas crimes relacionados ao tráfico. Voltamos àquela questão, liberar, descriminalizar as drogas, né? Talvez seria melhor colocado. Poderia também ser uma solução parcial ao problema carcerário brasileiro? Olha, eu acho que poderia ajudar sim, porque você quebraria esse ciclo, aquele ciclo que a gente já citou no outro programa, da pessoa que é usuário de drogas, precisa manter o vício, pratica pequenos delitos para manter aquele vício. A partir do momento em que ele pratica aquele delito, ela é presa, é cooptada por alguma organização, sai de lá, pratica crimes mais graves ou entra de vez no tráfico de drogas, e tudo isso gerando aquele primeiro consumo dele que ele não conseguiu manter. A educação, fazendo aquele comparativo que nós já fizemos com o cigarro, em que nós percebemos que a campanha de educação reduziu gritantemente o número de fumantes no Brasil, nós podemos tentar fazer isso também com a questão das drogas. Já foi percebido que essa guerra contra as drogas não funciona. Boa parte dos encarcerados vem dessa guerra contra as drogas. O domínio, a criação dessas facções que geraram as 2 chacinas no norte do país são diretamente associadas à questão do tráfico de drogas. Então, por que não o Estado tentar, ao invés de reprimir esse consumo recreativo de substâncias, regular o consumo recreativo e educar as pessoas para que realizem esse consumo de uma maneira consciente, não se viciando, ou em se viciando tendo a possibilidade de se tratar, ao invés de tratá-lo como um excluído, um renegado da sociedade, jogá-lo em um ambiente junto com criminosos e a partir dali torná-lo realmente um criminoso a longo prazo. Vejo sim com bons olhos a questão da descriminalização do uso recreativo de algumas substâncias, e acredito que seja uma das saídas. Mas, para mim, a grande saída mesmo para a questão da crise carcerária brasileira é ser um pouco mais pragmático, é ver a pena como a real função que ela deve executar, que é de ressocializar a pessoa e, a partir daí, traçar qual será a pena. Não a restrição de liberdade em si,
ou pelo menos, se ela for necessária, que ela não seja sozinha, que ela seja associada a algo que torne aquela pessoa um ser humano produtivo, um membro produtivo da sociedade. Muito obrigado. Deseja deixar mais uma contribuição, a consideração final do nosso programa? Não, só gostaria de pedir aí à população diamantinense, já que acredito que o tema APAC deve voltar a ser discutido na cidade, a construção de uma APAC na cidade, gostaria de pedir o apoio da população diamantina para isso, para que nós consigamos aí cooptar recursos e trazer esse método de ressocialização do criminoso para a Diamantina, porque com isso talvez nós possamos reduzir bastante a criminalidade local, que já é baixa, mas chegar a um nível de qualidade de vida para a cidade como um todo bem maior do que nós temos hoje, trazendo de volta aquela segurança que as pessoas diziam ter antes e que hoje em dia dizem não ter mais. Bom, eu agradeço demais, mais uma vez, a participação de vocês. Acredito que enriqueceu demais a nossa discussão. E eu gostaria de deixar uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Primeiro, que não deixe de questionar sobre o assunto. Como a gente começou falando no programa, nós estamos acostumados a ouvir a opinião sempre dos mesmos canais e das mesmas pessoas, né? É sempre aquele apresentador X do programa sensacionalista, né? Outro dia até um apresentador de um programa desses, assim chamado Mundo Cão, né? Chegou a desejar a morte de pessoas, enfim, né? Que usassem drogas, por exemplo. A gente ouviu recentemente um secretário da Juventude do governo atual, dizendo que tinha mais é que matar mesmo, os presos tinham mais é que morrer, né? E a gente ouve esse tipo de discurso de ódio de pessoas influentes, né? De bolsonaros, enfim, né? E outras pessoas aí de coerência duvidosa. O problema é que já existem países, além do nosso, onde essa lei do cão, né, ou então a justiça de açougue, se dá muito bem, que é, por exemplo, o Afeganistão, alguns países do Oriente Médio, onde se aplica, né, essa lei. Não, o cara fez alguma coisa errada, a gente vai cortar um dedo, corta o braço, corta o pescoço, né? Eu recomendaria que as pessoas que pensam dessa forma fizessem um turismo por esses países e vissem como é a realidade ali, ou então a própria realidade dentro dos presídios nossos, né? E também fizessem um turismo em países que usam uma psicologia completamente inversa. Por exemplo, a Dinamarca, a Suécia e alguns países do leste europeu, né? Onde os presos são tratados com dignidade, né? Você percebe que esses países estão fechando prisões, né? Há notícias assim, esses países estão fechando prisões, o índice de reincidência no crime é muito pequeno, baixíssimo, né? E eu tenho certeza que esses países estão melhores do que os primeiros que eu citei, né? Pensar que existe mais do que duas possibilidades de tratar o preso ou o bandido. Você não precisa matá-lo e você não precisa levar ele para sua casa, né? Existem outros caminhos a se seguir que sejam mais inteligentes, imagino eu. Bom, encerrando o programa de hoje, muito obrigado a todos, muito obrigado a você que nos assistiu também e até o próximo programa Livres Ideias. Lembrando que nosso programa vai ao ar às quintas-feiras, às 22 horas na TV Vale e também com reprises aos sábados e domingos. Você também pode assistir os programas passados na internet em nosso site www.cenaspravestibular.com.br. Um grande abraço e até o próximo programa.